Em nome de Jesus, e nós te pedimos que a tua maravilhosa graça, a tua presença, o teu favor, Senhor, venha sobre nós nesta manhã. Senhor, já oramos, já entoamos louvores, já cantamos, já tocamos instrumentos, e nós queremos agora, Senhor, sermos tocados mais e mais por Ti. Que a Tua gloriosa presença seja manifesta em cada instrumento, a cada toque da bateria, a cada teclado, a cada corda, tudo que for tocado aqui, e a cada voz, Senhor. Vem, Deus, vem com o toque do Teu Espírito Santo. Queremos expor o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Manifesta a Tua doce presença no nosso intelecto, em nosso espírito. Oh, Deus de favor. Ora, labasturi, canta, remancho e bas. Vem com a Tua glória, Senhor. Queima os nossos corações. Toca, Senhor, em nossa mente. E a Tua doce presença seja manifesta. Oh, labasturi, canta, lamanturi, bas. Reba, labababasturi, canta, rebasturi, manabas. Deus de poder, a Tua palavra diz que em Isaías 30, 32, o Senhor pleiteia as nossas guerras com o som dos tambores. E nós queremos, Senhor, ouvir o toque do tambor. Queremos ouvir o toque dos Teus instrumentos, as cordas. Queremos ouvir o teclado e queremos ver, Senhor, a manifestação da Tua glória. Queremos ver a manifestação da Tua glória. Queremos ver a manifestação da Tua glória. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. O Senhor começa, através do apóstolo Paulo, a escrever para nós sobre a nossa identidade. A nossa identidade é o primeiro ponto dessa epístola. A nossa identidade no chamado triuno. E ele vai explicar: o Pai nos escolheu e nos predestinou para a adoção. O Filho nos redimiu pelo sangue e nos deu herança. E o Espírito Santo nos selou como penhor da promessa. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Veja como que o primeiro ponto que o apóstolo nos chama é sobre a nossa identidade. Porque tudo que Satanás quer é confundir o nosso entendimento sobre a nossa identidade. Quando foi afrontar Jesus ali no monte, ali nos 40 dias que Jesus jejuou, esteve se consagrando para o seu ministério, foi na sua identidade o primeiro ataque. E não é diferente conosco. Ele intenta contra a nossa identidade, sobre o nosso chamado. E então o apóstolo Paulo funda essa carta exatamente nesse ponto. Quando ele abre, após a sua saudação, ele já vem nos falando: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou. Antes de você vir a esse mundo, você já havia sido escolhido por Deus, predestinado para estar aqui exatamente nesse tempo. Então você não é uma obra do acaso. Você não é um infortúnio, você não é um acontecimento sem planejamento. Você veio sim, designada pelo Senhor, para marcar esse tempo, para marcar essa geração. E a palavra vai nos falar exatamente no verso de número
5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Para louvor e glória da sua graça. Então estamos aqui para glorificar ao Senhor. Estamos aqui para que Ele seja glorificado em nossa vida, em nosso ser, em tudo aquilo que frutificamos, em todos os nossos frutos. E aí no verso de número 7, ele vai falar exatamente do processo de redenção, que é a posição da igreja dos crentes, a posição de todo aquele que crer, porque João 1,12 diz que todo aquele que crê, é esse que tem o poder de ser chamado filho de Deus, é aquele que crê. E porque cremos então, nós tomamos posse dessa graça, que é a pessoa do Senhor Jesus. E no verso de número 7 vai dizer, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Após a nossa identidade, Paulo começa a construir. Ele diz, você tem identidade, você tem um desígnio, você tem um chamado. Deus lhe colocou como filho por adoção e lhe designou. E também levantou o seu filho amado para você ser redimido das suas ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco. Então nós estamos sim assentados com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a posição da igreja, é a situação posicional que todos os crentes têm, é estarem com Cristo, é compartilharem, receberem dele tudo aquilo que ele compartilha, os seus atributos comunicáveis conosco. A salvação ele nos dá a capacitação através dos atributos que comunica conosco. Então Paulo vai construindo essa situação da igreja que nós temos, que nós não estamos aqui soltos, desconectados, não. Nós estamos absolutamente conectados com Deus. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, onde desfrutamos da comunhão e, por consequência, o compartilhamento que vem oriundo da comunhão com Ele. E essa posição é o que é importante de compreendermos, que essa posição ela nos dá autoridade para interceder. É essa comunhão que nos dá autoridade. Sem comunhão não tem autoridade. A autoridade que nós desfrutamos é pela comunhão, mais autoridade, mais comunhão, mais autoridade. Quando nós vamos compreender que nós somos espírito, alma e corpo. O corpo nós sabemos que são 3 partes, a alma nós sabemos que são 3 partes, mas o espírito também é tripartido, ele é comunhão, intuição e consciência, exatamente nessa base, comunhão, intuição e consciência, porque aqui nós recebemos a força do dunamis, exatamente aqui nessa região. Eu acho interessante que também é dessa região que sai o ar, que nós vibra nas nossas cordas vocais, e nós falamos. Por isso que 1 Coríntios 14:10 vai dizer que toda voz tem uma profunda significação, porque a voz não é um elemento desconectado do poder de Deus, ao contrário, ela é um dos elementos da maior manifestação do poder de Deus. Então, quanto mais eu tenho comunhão com Deus, mais eu recebo os insights do céu, e mais a minha consciência crística, a minha consciência, o conhecimento da aplicação das manifestações de Deus, eu posso usufruir. Quanto mais comunhão. E é muito importante a gente compreender
que não é porque eu estou nessa posição de autoridade que eu posso me afastar da comunhão, que eu vou continuar desfrutando. Mais ou menos assim, como se eu tivesse trabalhado muito para entrar em uma determinada organização, e ali após ter o meu carimbo, após ter o meu passaporte, eu já vou desfrutar da minha posição ali, sem estar conectada, sem estar em comunhão. O reino de Deus não é assim. Eu estou posicionada em Cristo. Eu estou autorizada a frutificar nele, oriundo da minha comunhão com ele. Se você lembrar a primeira pregação de João Batista, quando ele estava ali, Mateus 3, se eu não me engano, e ele fala veementemente aos fariseus que não tinham comunhão com Cristo, mas sabiam toda a Torá, sabiam toda a palavra, mas eles não vivenciavam, eles estavam desconectados, eles tinham lugar de posição, mas não tinha comunhão, a comunhão estava quebrada, e ali, apesar deles saberem tudo, eles não tinham comunhão. Então João falou para eles: em quem vocês se estribam, raça de víboras? Vocês acreditam mesmo que por estarem aqui na posição, desconectados, apenas batendo no peito e dizendo: sou filho de Abraão, como se isso fosse suficiente para que vocês pudessem manifestar o poder de Deus? Pois saibam que Deus pode suscitar os filhos destas pedras. Portanto, eu digo a vocês que pratiquem o arrependimento e venham realmente manifestar a comunhão com Deus. A comunhão com Deus não há como deixar de ser vista. E já foi falado isso aqui hoje, né? Então nós precisamos compreender que Ele nos trouxe, como diz o verso 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nos fez herança, no verso 11 diz. Então, quando eu tenho essa comunhão, eu manifesto o poder de Deus. É aí que nasce o poder da intercessão, porque a minha comunhão com o Espírito de Deus, Ele vai falar ao meu coração o que Ele quer que eu fale, o que Ele quer que eu manifeste. Ele vai me dar os olhos desnudados para que eu possa enxergar espiritualmente, sabe? Quando eu me lembro de Simeão ali em Lucas 2, Simeão ficou esperando a manifestação de Jesus em Israel, porque ele sabia que o Messias era prometido e a vida de Simeão era consagrada a esperar a redenção de Israel. Então o texto vai nos deixar claro que ele vivia em profunda comunhão. E o Espírito Santo o movia. E por ele viver em profunda comunhão, ele tinha um movimento profético nele. Quando eu desfruto da comunhão do Espírito de Deus, eu vou mergulhar no profético, como diz Apocalipse 19:10, Jesus é o Espírito de profecia, o conhecimento das coisas. Eu sei o que houve ontem, eu sei a posição da igreja hoje e eu sei do futuro, porque o Espírito Santo me faz compreender todas as coisas. E é nessa condição que eu e você precisamos estar ministrados pelo poder do Espírito Santo. É dentro dessa perspectiva que o apóstolo vai iniciar o seu processo de libertação dos efésios, porque ele compreende que ali há um povo que estava saindo de uma grande idolatria. E pelo povo estar saindo desse processo de idolatria, eles não conseguiam ter o entendimento, porque eu me torno semelhante ao que adoro. E os efésios adoravam a Diana. E por eles adorarem a Diana, eles estavam com toda a sua percepção,
não é somente os olhos, mas são os olhos espirituais. O processo de entender, os ouvidos espirituais, as percepções sensoriais, eles estavam corrompidos, porque o Salmo 115 diz isso, que nós nos tornamos semelhantes ao que adoramos. Então, quando nós estamos em processo de idolatria, e vale lembrar que idolatrar é muito fácil para o humano. De repente começamos uma amizade, de repente começamos a dar atenção a algo, de repente abre-se uma porta e nós podemos tornar também aquilo uma idolatria. Tudo que rouba o nosso coração, rouba a centralidade da nossa atenção, é um processo de idolatria. E como nós já aprendemos com o Dr. Mike Murdock, é bom lembrar que tudo aquilo que eu dou atenção cresce. Quando eu dou atenção, o centro não é em religiosidade, não são em processos religiosos, mas sim em internalizar, porque isso também está aqui. É um processo interno, é o meu crescimento interno, é Cristo o seu centro, como diz Paulo. Paulo fala em todas as suas epístolas que ele prega Cristo crucificado. Então, em Coríntios, ele vai falar explicitamente com essas letras, mas nas outras ele deixa claro que ele prega a obra da cruz, porque é a obra da cruz que gerou a ressurreição, o poder da ressurreição, que nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus e desfrutar da presença do Espírito Santo. É essa a diferença que nós temos que entender. Paulo começa a orar para que seja quebrado tudo aquilo que separa os efésios da comunhão perfeita com Deus. E não tenha dúvidas, igreja, de que tudo que nos separa nasce no plano espiritual. No plano espiritual. É no plano espiritual, porque nós somos espírito. Nós somos espírito e somos intocáveis nessa perspectiva, porque Deus fala que o espírito voltará a ele em Eclesiastes 12. A sua alma você vai escolher, mas o espírito volta a Deus que o deu. Quando Paulo entende isso, ele começa a orar. Ele ora profundamente, ele vai dizer assim, no verso de número 15, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, ele cita que ele está falando a um povo que tem fé. Quando ele começa a carta, ele vai dizer assim, aos santos, né? Ele direciona para quem? Aos santos, que são o povo de Deus, o povo que está posicionado em Cristo. E aqui no verso 15 ele vai trazer, olha, pelo que eu ouvi dizer que há fé entre vocês, que vocês têm fé. Sim, irmãs, nós somos mulheres de fé, mas nós precisamos ver o que nos prende para nós não termos essa comunhão tão incrível com Deus. Porque o que nós queremos? Nós queremos uma comunhão natural, que eu vá no culto, que eu vá na reunião de intercessão, e quando eu volto para casa não é aquele fogo, no meu dia a dia eu não sinto aquela alegria tão grande, eu não frutifico como eu imaginaria, eu não fluo. Eu costumo dizer que frutificar em Cristo, frutificar como consequência de uma intercessão que realmente nasce do Espírito profético, que é a comunhão com Cristo, eu costumo dizer que é fluir, sabe? É quando você vive, apesar das lutas, apesar das circunstâncias, você flui, você se mantém contentado na fé, na esperança, na alegria, sempre com uma face agradável. Eu acho incrível, porque Jesus fala assim para nós, a sua face é doce e agradável. Então eu não posso me vestir de uma face carrancuda, como se em mim não habitasse o divino, porque eu tenho que fluir, eu tenho que deixar ele crescer,
Eu tenho que deixar Cristo ser manifesto em mim da hora que eu acordo, da hora que eu acordo. Porque quando eu durmo, Ele também está ali manifestando. Ele também está ali fluindo. E o Espírito Santo, quando nós estamos dormindo, é um momento sagrado que Deus vai falar a você algo incrível que Ele não pode falar quando você está no seu dia a dia correndo. É por isso que a Bíblia fala que quando os israelitas estavam lá no deserto, que caía o maná, a provisão vinha em cima do orvalho. Porque é na hora do orvalho, na hora que nós vamos nos aquietar, que Deus vem e entrega toda a provisão. Ali Deus nos visita. É no poder da quietude. Quando nós entendemos que é no poder da quietude, nós vamos entender que não é pela força do nosso braço. Não é porque eu quero. É porque eu estou pronta. Não é porque eu vou fazer acontecer. É Ele que faz acontecer. Deuteronômio 8 ficou para entendermos que é Ele que nos capacita, é Ele que nos favorece. Eu tenho saudades quando não fico com Ele, então eu vou a Ele, eu introduzo a pessoa de Deus, pela pessoa de Jesus Cristo, com a chamada do Espírito Santo à minha vida. Então eu não consigo compreender, eu não consigo deslanchar nisso, eu vou orar o que Paulo nos ensinou. Eu acredito que essa é a oração que mais eu faço. Eu acredito que todos os dias eu oro Efésios 1, de 17 a 23. Porque ele começa dizendo assim: eu sei que vocês têm fé, mas, sobretudo, eu não paro de agradecer a Deus pelas vossas vidas. Eu estou aplicando o verso 16. Eu sempre estou lembrando de vocês nas minhas orações. Aí ele começa a orar, e eu quero que você esteja em espírito de oração, o tempo todo durante essa palavra, porque nós vamos estar falando, mas nós vamos estar aplicando o poder da palavra, para que vós tenham a presença do Espírito Santo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, é assim que Ele chama o poder de Deus. Ele diz: eu oro por vocês. E eu posso dizer, eu oro por esta casa. Eu oro por essas ovelhas todas, pastoras, ministros, ovelhas, servos, para que Deus vos dê, para que o Pai da glória vos dê, no seu entendimento, iluminação no seu entendimento. Essa é a nossa oração, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. E o que é a glória de Deus? É o poder transcendente. É o poder que nós não podemos tocar, mas nós vemos, nós sentimos e nós vemos a manifestação do poder que transcende. E eu oro, assim como o apóstolo ora, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria. O primeiro espírito que Ele pede é o espírito de sabedoria, o espírito de revelação. Ó Deus, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Coloque a mão nos seus olhos. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibam qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e sobretudo que a sobreexcelente grandeza do poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, esse poder que opera em vós segundo a operação da força do seu poder, que manifestou ressuscitando Jesus Cristo dos mortos e o colocando à direita nos céus, acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. É nessa posição
que o Senhor está. E Deus sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Oh Deus, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós, diz o verso 23, é a plenitude de Cristo que está aqui, é a plenitude do Senhor manifesta aqui no nosso ajuntamento, na nossa individualidade, quando nós nos unimos como igreja, quando nós nos reunimos como igreja. Oh Deus, a sobreexcelente grandeza do Teu poder, Pai, venha sobre todos nós aqui, abrindo e nos dando o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender a grandeza do nosso chamamento em Deus, pela pessoa do Espírito Santo, como filhos amados, como filhos, aqueles que cremos, e porque cremos, entramos na graça, que é a pessoa de Jesus, e temos paz com Deus, desfrutando do Espírito profético, desfrutando da comunhão com o Senhor Jesus pelo Espírito Santo, desfrutando da comunhão com a igreja do Senhor, que é a plenitude de Deus, através do vínculo do Espírito Santo que me conecta com o meu irmão. É por isso que eu estou conectado, porque eu tenho vínculo com o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo e ele me vincula com o meu irmão. Oh, Espírito Santo de Deus. E Apocalipse vai dizer que o Senhor manifesta os seus 7 espíritos. São 7 espíritos de Deus. Quando eu tenho 1 Coríntios 6, 17, quando eu me uno ao Senhor, eu me torno só um espírito com Ele. Então eu vou desfrutar dos 7 espíritos de Deus que estão descritos na pessoa de Cristo pela boca de Isaías, em Isaías 11, 2, quando ele vai dizer que o rebento, o renovo que virá, vai vir sobre ele, manifestos nele, os 7 espíritos de Deus, o próprio Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de força, de fortaleza, o Espírito de temor ao Senhor, o Espírito de conhecimento, de revelação. Manifesta, Senhor, em nosso homem interior a presença manifesta do Senhor. Nós não aceitamos menos que isso. Oh, papai querido, nós queremos expor ao Senhor as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos, como o apóstolo Paulo construiu aqui, estar completamente prontas para que Cristo exponencialize no nosso homem interior. Oh Deus, soberano Deus. E aqui nós já adiantei um pouco. Não, vou voltar aqui. Tá. A oração pela expansão da força do Espírito em nós. Mas eu acho que eu falei, mas eu não frisei. Gente, em 2, que é o que eu estava falando agora, 2, eu quero deixar bem frisado o verso de número 8. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Oh Deus soberano. Então essa adoração pela expansão da força do Espírito em nós, o Espírito expandiu, compreendemos a manifestação do Espírito em nós. Se nós não compreendermos a expansão do Espírito Santo em nós, muitas vezes podemos ver movimentos na igreja ou movimentos na nossa vida e não entender que é a manifestação do Espírito.
Deus falando através do seu espírito de sabedoria, Deus nos dando palavras de conhecimento através do seu espírito de conhecimento, Deus nos fazendo resistir aos dias maus, aos dias controversos, pelo seu espírito de fortaleza, que nos ajuda, e nós vamos compreender aqui, porque aqui Paulo usa a palavra corrobora, nos corrobora para que a gente possa suportar todos os ataques, e através do espírito de força, contra-atacar, atacar, vencer, conquistar. É pelo espírito de força que nós conquistamos, a expansão da força do espírito em nós, do dunamis. Fortalecidos, no verso 3, a partir do 14 ele vai dizer, fortalecidos no homem interior. Não é a roupa, não é a maquiagem, não é o cabelo, que tudo isso é maravilhoso, é muito importante. É muito importante que o exterior também esteja organizado, porque o nosso Deus é um Deus de organização. E nós precisamos estar, sim, como boas, praticar a mordomia do corpo, que é nos manter com harmonia. Cabelos limpos, arrumados, face formosa, em harmonia, refletindo um interior que está pacificado. Não mais guerra, espírito, alma e espírito, aquela confusão dentro de nós, mas o espírito que é ao mesmo tempo de força, ele é também de paz, pacifica o nosso interior e não nos deixa ser consumidas pelas guerras exteriores, pelos conflitos relacionais que nós precisamos administrar. Através dessa força, essa expansão, se eu compreender que a minha comunhão com o Espírito profético de Cristo me leva a ter uma expansão dele dentro de mim, e compreender que ele se manifesta através desses 7 Espíritos, eu vou conseguir, através da compreensão, deixar fluir, deixar crescer e administrar o meu ministério que ele me deu, que está lá em Efésios 4, pode ser qualquer um dos 5, e também administrar os dons que ele me deu, de maneira que vá servir realmente ao Senhor, à igreja, aos irmãos, a minha família, a minha casa. Então, arraigados e fundados em amor. A palavra que Paulo usa é arraigado, que significa eu estou ligado às raízes. Eu estou vindo, eu não caí de paraquedas. Eu não sou uma bandeira na mão do inimigo ao vento. Eu tenho raiz. E a minha raiz vem do tronco de Jessé, a raiz de Davi. Ela é a minha raiz. Ela é a minha raiz. Arraigados e fundados em amor. Deus é amor. E amor não é gostar. Eu gosto, eu faço. Não é gostar. Amor é cuidar, zelar, prover. Isso é amar. Amar é a responsabilidade de exercer o meu papel de filha, cuidando dos negócios do Pai. E os negócios do Pai é o ser humano. Não passa por cima de ninguém, não. Não magoa. Para nós crescermos, para nós desenvolvermos, para nós sermos frutíferas, felizes, saudáveis, nós não precisamos enganar ninguém, passar por cima de ninguém, desrespeitar ninguém. Se nós pudéssemos compreender que esse é o maior dodói de papai, é quando tocam nos seus filhos. Sabe, não é a importância dos haveres, mas é a importante
dos seres. Toda a coroa da criação é o ser humano. E pode ser quem seja, a criança que está no ventre, ou o idoso que está prestes a ir para cumprir a sua carreira, ou o jovem nos arroubos da sua juventude, ou a mulher casada na fase de filhos. É uma fase tão difícil, irmãs. Filhos pequenos, marido, trabalho, tem que dar conta de tudo aquilo, e ainda tem que estar em paz, sabe, crescendo no seu homem interior. Como é difícil essa fase. Nós temos que compreender cada um. Por isso que as misericórdias que moviam Jesus Cristo, quando relata os evangelhos, quando ele se movia ministrando sobre o povo, Jesus tinha entranhas de misericórdia, e ele se indignava com aquilo que ele via que afligia o humano, o ser humano. Não importa se era uma autoridade, porque Jesus se manifestou a todos os níveis. Ser humano ele se manifestou. A mulher que é tão discriminada ainda, foi a ela mesmo que ele se manifestou. Principalmente a mulher. Ao político que é mal interpretado, ele se manifestou. Ao empresário, ele se manifestou. As mulheres financiavam o ministério dele, e ele se manifestou. E Jesus manifestava compaixão sempre que nós olharmos, sabe? E eu aprendi esse caminho. De olhar e não me irritar, e não gritar, e não me irar. E de olhar e entender assim: a mesma misericórdia que essa pessoa precisa, eu também preciso. E eu vou cuidar dela, embora ela esteja falando uma aberração, e está me maltratando, está me humilhando. Mas tudo bem, isso é com o Senhor. Comigo é só liberar o coração. Essa é a chave do crescimento interior. A raiz de amargura vai impedir a expansão. A força do Espírito Santo em nós, se ela topar com a raiz de amargura, ela recua. E ela diz: minha filha ainda não está pronta. Aí vai passar por toda aquela saga lá de Cantares, todos os 8 capítulos. Cada capítulo é um momento da noiva, para que nós possamos estar prontas. Nós precisamos, a nossa face, ela manifesta tudo aquilo que a gente sente. Por isso que lá ele diz: deixa eu ver a tua face, porque na nossa face há a verdade. Paulo, capítulo 3, no verso 14, ele vai dizer: por esta causa eu me ponho de joelhos, para que, do qual perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas, olha o clamor do apóstolo, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda, vos dê. Eu estou diante dele de joelho, não é para pedir o carro do ano para você, não é para pedir a casa, apesar de que tudo isso é consequência da comunhão. Já diz lá, Deuteronômio 28, já disse Moisés, e prevalece e sempre estará na vida do cristão. Se eu escolho, as bênçãos me seguirão. Eu não vou seguir as bênçãos, são elas que me seguirão. Por isso que o apóstolo, sabendo que elas são consequências, ele não trabalha esse viés, ele trabalha somente em todas as orações proféticas. Em todas as orações proféticas de todas as epístolas, Paulo pede pelo nosso crescimento interior. Olha o que ele diz: eu oro para que você seja corroborado com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigado e fundado em amor, poderdes perfeitamente, bata assim, irmão, com
compreender perfeitamente com todos os santos irmãos, qual seja a largura, qual seja o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso, diz o verso seguinte, para fazer muito mais do que você pensa. Ai, meu Deus, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. E eu botei aqui, quem mergulha no amor de Cristo, acessa a plenitude de Deus. E tudo isso nós vamos poder desfrutar, se nós seguirmos o fluxo da profunda manifestação do profético. A profunda manifestação do profético, ela advém desse fluxo. Olha aí, nós construímos a identidade, construímos a liberação através do poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, liberação das cadeias e grilhões espirituais que nos prendiam ao velho homem. Então nós mergulhamos na graça, que é o capítulo 2, passamos no 3º pelo poder de Deus que Ele pede que habite em nós, nos expandindo nele, e aí nós chegamos ao 4º, que é a unidade. Nós temos esse princípio que não pode ser quebrado, um só corpo, um só espírito, uma só fé. Cristo deu dons para a edificação e maturidade. E aqui o texto vai nos falar, no verso de número 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. O Espírito de poder, de glória, no nosso homem interior, vai nos dar capacitação para discernir aonde está o espírito de engano. Tudo aquilo que não traz paz, tudo aquilo que rouba a nossa paz, está o engano. E nós precisamos ter maturidade. O lugar que a Bíblia encaixa a maturidade é entre ministérios e dons. Onde ele está ensinando sobre ministérios e dons, ele está ensinando sobre maturidade. Você veja lá em 1 Coríntios 13, que lá ele fala do amor, como ele fala aqui, e logo ele fala da maturidade, na mesma sessão. Mas ele no 12 está falando dos dons, e em 14 ele está falando do melhor, que é profetizar. Com maturidade. Por isso nós precisamos. E o que é essa palavra que nós não gostamos? O homem não gosta de maturidade, porque maturidade lembra a cobrança. E nós não gostamos de ser cobrados, nem espiritualmente, nem emocionalmente, nem fisicamente e nem materialmente. Espiritualmente, quando alguém diz assim, vai orar. Orar, mas eu oro. Você não gosta, você está dizendo que eu não oro? Aí quando eu estou mais assim, alguém diz assim, seja equilibrada, irmã. Está dizendo que eu sou desequilibrada? Não gosta. Fisicamente, está gorda, irmã. Piorou, chamou para briga. E materialmente, quando alguém nos cobra uma dívida financeira, o homem não gosta de ser cobrado. O homem não gosta de ser lembrado das suas responsabilidades. Mas o apóstolo nos convida a exercer a maturidade. Não seja mais menino, seja menino só na malícia. Não exerce a malícia, não exerce a desconfiança. Para de desconfiar da irmã, deixa ela fluir. Vai no conselho de Gamaliel. Se isso aí for coisa de homem, passa. Mas se isso aí for coisa de Deus e você se colocar contra, você vai estar lutando contra Deus. Deixa fluir.
Eu preciso amadurecer. E o melhor exercício para isso, se for da minha geração, é observar os netos, né? Eu fico de olho, eu fico vendo a reação do meu neto. Ele não gosta de conversar, né? Vamos, não, Lolo, vamos conversar aqui. Não, vó, eu quero. Não, Lolo, mas eu quero te explicar que não dá para ser agora. Pode ser mais tarde, nós vamos agendar. Não, eu quero agora. Menino não quer conversar. Menino não gosta de conversar. Menino não gosta de ser chamado a um entendimento. E assim somos nós quando somos meninos espirituais. E isso é uma grande visão para nós crescermos no nosso chamado. A unidade, ela gera isso, porque um afia o outro, né? E isso aqui no capítulo 4, que Paulo nos chama para a santidade, para exercer a santidade. E quando nós vamos falar de santidade, aqui no capítulo 4, ele fala muito sobre a santidade. Ele diz no verso 22, olha, quanto ao trato passado, tira o velho homem, porque ele está no engano. Aí ele vem no 23 e diz assim, e vos renoveis, novamente, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça. E aí ele começa a falar de tudo aquilo que nós devemos fazer para manifestar o caráter novo. Sem unidade não há autoridade, sem maturidade não há voz profética. A voz profética não é chegar aqui e usar o poder do microfone e gritar e falar alto. Nós usamos muitas vezes porque além de o poder de Deus vir e realmente manifestar, também tem os recursos de oratória que todo mundo que faz uso faz, né? É normal que use. Mas a autoridade vem lá, você lembra quando Jesus chegou em Israel, que ele foi começar a falar, os fariseus, saduceus e escribas olharam e tiveram inveja e disseram, essa oratória é diferente. Ele fala com autoridade. É essa voz que é a voz profética que sai de toda mulher que tem a comunhão com o espírito de profecia. E aí nós entramos em Efésios, passamos por 5, quando ele nos chama no primeiro verso, para ser imitadores de Deus como filhos amados. E novamente ele nos diz que devemos andar em amor como Cristo andou e se deu e se entregou a si mesmo. E aí chegamos aos 6, no capítulo 5, ele ainda ensina toda a família como se mover. Entramos no 6, ele dando instruções sobre como devemos os filhos tratar os pais, honrar os pais não provocar os filhos, e ele vai fazendo essa construção para a igreja, e ele chega no verso de número 10, e ele começa a falar basicamente, objetivamente, sobre a nossa posição no momento de manifestarmos o fluir de Deus, o fluir profético como bocas de Deus. E aí ele vai dizer, nossa luta, né, não é contra a carne, não é contra o sangue. No demais, irmãos, essa é uma oração que eu faço muito também. No demais, irmãos meus, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Na força dele. Novamente, na força dele. Revesti-vos, ou seja, além da minha roupa eu ponho outra, para eu poder ir. Revesti-vos de todas as armas que Deus te dá, para que você possa ficar firme contra todas as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é um contra o outro, não é o ser humano contra o ser humano. A nossa luta é contra os principados e potestades. Que são principados e potestades? São regiões de governos, onde tem alguém lá que lidera e tem outros que obedecem. E existem decretos, existem ordens. Satanás ordena a seus agentes. Ele imita
o reino de Deus. O império das trevas imita o reino de Deus. Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar. E os principados e potestades atuam nas geografias onde estão os filhos de Deus para perturbar, roubar, matar e destruir. Então, quando ele nos chama a atenção para isso, ele está dizendo, olha, a nossa luta não é contra o outro. Não adianta litigar um contra o outro. Não vá contra a sua irmã, não vá contra o seu irmão, não vá contra o seu marido, contra o seu pai. Até porque as situações erradas nós não devemos resolver assim. Mateus 18 nos ensina como nós temos que resolver conflitos relacionais na nossa vida cristã. É naquilo que criança não gosta. Conversar. Renunciar para ganhar mais na frente. Porque o sábio não discute com o tolo. Nós precisamos. Quando Paulo vai orar pelos colossenses, ele diz, eu oro para que sejam inteligentes espirituais. Inteligentes espirituais é entender o sentido de cada ação, porque ela corresponde a uma reação. Então Paulo continua dizendo, portanto, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes celestiais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu sempre digo aqui, eu oro, eu ministro tudo isso e eu digo, para que nós possamos fazer tudo o que precisamos fazer e permaneçamos inabaláveis. Estando, pois, firmes, cingindo o lombo com a verdade. Couraça da justiça, que é a justificação em Jesus. A pacificação através do sapato da paz. O escudo da fé. A espada. O escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18, orando em todo tempo. Orando quando, igreja? Orando quando, igreja? Em todo tempo, com toda oração, súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quando ele fala oração, com toda a oração e súplica, nós entendemos que há muitas orações, há muitas maneiras de orarmos. Sim, muitas maneiras. E existem também uma maneira de orar suplicando. E existe também a forma de orar que é intercessão. Quando nós intercedemos por alguém, a oração simples, quando eu oro por mim, pelas minhas causas, pelas minhas questões, oro pela igreja, oro por qualquer situação. Mas quando eu intercedo, eu vou me colocar naquele lugar. Eu vou sentir a dor daquela pessoa. É um processo como o que Jesus fez. E a intercessão, ela tem que passar por 3 passos, que você se identifica, você entra em agonia pela dor da pessoa, aí você recebe autoridade naquele momento. Então você está intercedendo. São 3 passos da intercessão. Mas existe ainda a intercessão profética, que é quando eu escuto de Deus e eu oro aquilo que eu estou escutando de Deus. É quando eu vejo, porque durante a oração, a intercessão, você pode ver, Deus pode te mostrar objetos, né? Você pode estar orando, Ele te mostrar uma alavanca. Você diz, para que isso, Senhor? Aí o Senhor vai e te intui, aqui Ele te intui, e você entende para que é, e você vai. Então eu costumo dizer que o intercessor profético é um atirador de elite. A oração, você ora. Lembra da oração de Ana? Tremendo. A intercessão profética, você se levanta, você se posiciona. Dificilmente alguma oração profética você vai fazer prostrado. Então, durante o processo de intercessão, há muitos momentos. Há momentos que eu e
e a nossa pastora estamos orando ali, e ali nós estamos de joelho orando, e aí de repente, da oração passa para a intercessão, aí eu já levanto, aí a força do Espírito vem e começa a falar, e aí ele começa a falar, e ele diz, atira aqui, atira aqui, atira aqui, vai destruindo aqui, vai construindo ali, vai fazendo assim, e é essa força, e nós temos que usar, nós temos que nos levantar dessa forma, construindo, e o apóstolo Paulo nos ensina a destruir através da oração profética tudo aquilo que for abalável, porque tudo que é abalável não é de Deus, e nós precisamos com a nossa boca de Deus destruir todas as obras de Satanás e construir tudo aquilo que Ele quer ver, tudo aquilo que nosso Deus quer ver construído e que nos chamou como seus co-criadores para construir com Ele. Ele poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele nos chamou, vem, eu quero que você seja meu co-criador, eu quero que você, minha amada, crie junto comigo, através do seu canto, através do toque do seu pandeiro, através da sua voz profética. Eu te convido para você criar junto comigo. É esse o convite. Ele diz, amada minha, lá em Cantares ele diz, amada minha, vem, olha. Quando ele encerra, ele diz assim, ei, fala, os companheiros querem ouvir a tua voz, e eu também quero ouvir a tua voz. A tua voz despedaça a lança, quebra o arco, despedaça a lança, a tua voz ordena para que todos os carros de Faraó sejam queimados. Aonde está a igreja profética, a Advec oficial? Fica de pé.